Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um convidado querido, um convidado especial, que é um médico psiquiatra, Dr. Marcelo Nazaré. Então nós continuamos aqui, Marcelo, falando sobre a depressão, a dificuldade que se tem. Continue então na sua exposição. Nós vimos colocando, em resposta ao que você havia posto, e que foi uma colocação muito importante que você fez. Os indivíduos têm vergonha de pedir ajuda. E havíamos colocado aqui, principalmente os indivíduos do sexo masculino, se sentem menos homens, menos poderosos, por terem depressão, por terem um problema de saúde. Como se a depressão desmoralizasse, desmerecesse o indivíduo. E você também colocou sobre a questão dos indivíduos terem medo de procurar uma casa espírita, ou dificuldade para tratarem uma obsessão. Alguns indivíduos têm muito medo até por barreiras culturais. Por exemplo, já vi alguns irmãos procurarem atendimentos, seja no Sistema Único de Saúde, seja na área particular, e procurar atendimento e dizerem: eu sou de determinada religião e tem acontecido essa situação comigo, e o indivíduo vai e narra que vê espíritos, dialoga com eles, e muitos já disseram várias vezes: eu não falo para médico que eu vejo espíritos, porque ele vai achar que eu sou maluca. E eu sei que é estranho eu ver espíritos, eu não deveria estar vendo. Mas eu os vejo e eu não sei o que faço com isso. Quando o indivíduo consegue ter essa lucidez, que nós chamamos na psiquiatria de insight, ou de crítica do estado próprio, ou crítica do estado mórbido, quando o indivíduo tem esse nível de crítica, é muito legal. Por quê? Primeiro, porque ele não é um psicótico. Porque o primeiro pré-requisito para o indivíduo ter uma psicose é a perda do insight, o empobrecimento da capacidade de autocrítica. Quando o indivíduo se acha sempre correto, sempre o dono da razão, e quando todos que discordam dele estão errados. Sim. E nós conhecemos muitas pessoas que são assim e nem são exatamente psicóticas, se nós formos avaliar bem. Mas assim, quando o indivíduo não aceita ser questionado, quando ele não se coloca em questão, quando ele é inquestionável, sempre verdadeiro, ele está com um pé no delírio. Porque o delírio é exatamente uma crença que você estabelece sobre determinado assunto que seja, e que o indivíduo não pode ser questionado, porque aquele que o questiona faz parte da conspiração contra ele. Então, o primeiro critério para uma doença mental grave como a psicose é a perda do insight, o empobrecimento da crítica do próprio estado. Então, se o indivíduo chega para você, no atendimento fraterno da casa espírita, ou chega num consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo e diz para ele que eu estou vendo espíritos, ou estou vendo vultos, ou estou vendo os mortos, ou estou vendo algo que seja mesmo indeterminado, e eu sei que isso é estranho, não deveria estar acontecendo, mas acontece, esse indivíduo está dizendo: eu estranho isto. Então se eu estranho, é porque eu percebo. E eu percebo e não acho aquilo normal dentro daquilo que eu concebo. Sim. Esse indivíduo não está louco, linguagem popular. Sim. Ele não é um indivíduo portador de uma psicose. Então é muito curioso nas questões da obsessão, quando a pessoa é portadora de uma mediunidade muito ostensiva. A gente observa que os indivíduos portadores de fenômenos de alucinação visual, o primeiro critério que se utiliza na psiquiatria clássica, sem qualquer conhecimento espírita, o indivíduo que vê coisas, como se diz, né? Vê animais peçonhentos, vê aranhas, cobras, lagartos, animais, vê seres humanos do além, anjos, demônios, que vê cenas que não estão sendo vistas por outras pessoas. Sim. Então nós chamamos o indivíduo que é portador de uma experiência cognitiva em que ele vê algo que outro não vê, ele pode estar diante de uma ilusão e de uma alucinação. Como você observa isso? Você tem que avaliar também se esse indivíduo utilizou drogas, e se ele é portador de um tumor cerebral. O primeiro critério de diagnóstico para alucinação visual não é psicose, é tumor cerebral e doenças ligadas à dependência química de drogas. Olha. Depois você pensa em que, se você conseguir excluir que o indivíduo não tem um tumor cerebral e que ele não é adicto de droga, o que resta? A esquizofrenia? Mesmo assim, antes de pensar na esquizofrenia, deve pensar primeiro na mediunidade.
Isso é interessantíssimo. Isso é um ganho que os psiquiatras que estudam a doutrina espírita e foram pesquisar o fenômeno observaram que, num critério diagnóstico, como nós chamamos um score clínico de avaliação, o indivíduo portador de um fenômeno visual, ele tem que ser enquadrado nos tumores cerebrais, na dependência química, e excluído esses dois, pensar na mediunidade de vidência ou clarividência torturadas, para depois pensar numa esquizofrenia com alucinação visual, que é rara. Porque o mais comum é alucinação auditiva, não a visual. E não a visual. Então, existem critérios de avaliação clínica que merecem ser observados. Agora, o que a irmã colocou é o mais importante. Os indivíduos têm vergonha de pedir ajuda. Têm vergonha de pedir o socorro, principalmente os espíritas. Nós espíritas temos medo de pedir ajuda porque nós temos uma profunda vaidade arraigada e um medo do julgamento do outro. Será que o outro vai pensar que eu sou obsidiado? E se eu sou obsidiado, o que vai acontecer comigo? Então é necessário que nós não tornemos a obsessão a lepra moderna dos espíritas, para nós fazermos raca e olharmos para o lado e cuspirmos como os antigos faziam, porque os fenômenos obsessivos campeiam pandêmicos sobre a Terra. Com certeza. Todos somos pessoas e espíritos comprometidos no erro do passado e, portanto, somos passíveis de interferência, somos passíveis de interferências negativas como intervenções positivas. E, portanto, temos que estar à vontade para observar a situação, avaliarmos o que está acontecendo e, assim, se estamos em perturbação, vamos buscar ajuda. Com certeza. E se estamos bem, vamos prosseguir persistindo no bem. Mas nós temos que vencer o que a irmã colocou, a vergonha e o medo. É a pontuação mais importante a ser pensada nesse momento. A incidência maior são de homens ou mulheres que procuram o psiquiatra e o quadro é obsessivo? Bom, na verdade, a incidência maior de busca sempre é feminina. As mulheres procuram muito mais ajuda de um psiquiatra do que os homens, pelas questões que nós já apresentamos. Sim. Se essas pessoas são portadoras de obsessão ou não, recai sobre o que nós colocamos anteriormente. Todo indivíduo em desequilíbrio psíquico atrai por sintonia mental, emocional, moral e vibratória um companheiro em ressonância com aquele tipo de comportamento. Então, se a obsessão não é causa, ela pode ser efeito e se tornar uma concausa. Não é a causa central, mas se torna uma concausa. Ela está junto à causa central, que pode ser uma doença física. Há indivíduos, por exemplo, que entram numa degeneração hormonal, numa andropausa precoce, por exemplo. Nós já atendemos indivíduos que possuem andropausa precoce, que é a diminuição ou a parada da produção dos hormônios masculinos, que são responsáveis por depressão de causa física. Porque muitas depressões, muitas doenças, são resgates e reparações expiatórias que o indivíduo programou quando desencarnado para atingir-lhe a matéria. Não são obsessões, não são processos demoníacos. Então o indivíduo vem e adquire uma doença psiquiátrica que é um resgate, uma expiação de erros praticados no passado, que vem com uma alteração genética que permite que a doença aconteça. Um hipotireoidismo, um hipogonadismo, uma andropausa precoce, uma menopausa, outros fenômenos hormonais ou outras doenças que culminam com uma doença psiquiátrica. O indivíduo não estava obsidiado antes e tornou-se um indivíduo com menopausa ou andropausa ou com hipotireoidismo. Até pode acontecer, mas não existe essa relação matemática bionívoca para esse X e aquele Y. Então nós temos que observar que o indivíduo pode adoecer e ser portador da obsessão. O que é mais importante é que não exista dificuldade de procurar ajuda para o diagnóstico e que se trate a doença física, dai a César o que é de César, e que se trate a doença espiritual concomitantemente. Esse o salto qualitativo que a doutrina espírita fornece para a medicina e principalmente para nós que necessitamos ser socorridos. Os estudos a respeito da mediunidade, a respeito da obsessão, auxiliam o esclarecimento da pessoa, do paciente, no caso,
né, que passa por um quadro? Sem dúvida alguma. O paciente que melhor estuda o seu desafio, melhor o vence. Quanto mais o indivíduo tem a responsabilidade para consigo próprio, não só de estudar o seu próprio comportamento, não só de avaliar o seu próprio comportamento, mas de estudar a doutrina espírita, ele vai se equipar de maiores resistências intelecto-morais para se negar ao comportamento negativo. Perfeito. O indivíduo tem o dever, enquanto espírita, de buscar esse acesso, porque a doutrina espírita é a doutrina que nos permite compreender a nossa essência espiritual, responder às questões fundamentais. E quando ela nos fornece isso, ela nos equipa dos valores morais, dos valores filosóficos, que nos dão capacidade de resistência aos maus pendores. Eu me recordo de um paciente que tive e que era um dirigente espírita relevante, com uma folha de serviços impecável no movimento espírita brasileiro, e que um dia ele me disse: eu estou com um quadro depressivo e preciso de ajuda, porque quando eu acordo, acontece um fenômeno muito estranho. Eu sei que eu vou levantar, mas o meu corpo não me obedece. E pela primeira vez eu tenho uma sensação muito estranha, não de que eu esteja desencarnado, mas eu tenho uma sensação de que eu estou cisado, separado em dois, em que meu corpo quer ir de uma determinada forma e eu pretendo ir de outra. Eu venço, eu me ergo e trabalho. Eu tenho que fazer o dobro da força, porque meu corpo não me obedece. Eu não consigo sentir o prazer que eu sempre senti, embora eu saiba que eu tenho alegria do que eu estou fazendo. Então eu sei que a minha alma está feliz, embora meu corpo não sinta os efeitos daquilo que a minha alma sente. E aí, quando formos fazer os exames laboratoriais, era uma alteração hormonal. Corrigido o hormônio, o corpo voltou a sentir o que ele estava sentindo, que era a felicidade de ser um servidor. Caramba, ou seja, ele se sentia completamente dividido o tempo inteiro. Mas apesar de dividido, ele pelejou o bom combate. O problema é quando o indivíduo acredita que ele é o corpo. E aí, quando o corpo está doente, ele se entrega. E diz, não tem jeito. Aí é mais difícil a cura, porque aquilo vai se estabelecendo. Exatamente. Com raiz, né? Então, por isso que o espírita tem que compreender algo. Eu me recordo muito do nosso grande apóstolo da mediunidade, Divaldo Franco, e todas as suas grandes exortações. Uma das suas palestras, ele fez uma enunciação que eu nunca mais me esqueci. Apesar do corpo poder estar doente, eu sou saudável. Exatamente. Quem é saudável e decide isso é o espírito, não é a matéria. Então, a saúde, primeiro, ela é uma decisão. É uma escolha, né? A saúde é uma decisão. Estar ou não com o corpo adoecido, ou passando por desafios, ou em lutas fragorosas, é uma outra questão. É uma injunção. Pode ser uma prova, uma expiação, ou um pedido missionário para dar exemplo a outrem. Mas ser saudável é uma decisão do espírito. Eu sou saudável porque eu encontrei Jesus. Eu sou saudável porque eu conheço o roteiro. Eu sou saudável porque eu sei que eu sou imortal. O que quer que aconteça na minha existência, nada, rigorosamente nada, Iraci, pode acabar com a sua, com a minha, com a nossa vida. Ela é imortal, ela é imperecível. Então eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o amanhã eterno me espera. Então eu disponho de todas as forças possíveis para me superar e vencer. Essa mudança de ótica que a doutrina espírita nos fornece, nos torna saudáveis. Mesmo que o corpo esteja recolhido a um leito de dor. A pessoa precisa ter a sensibilidade e consciência para tomar a atitude certa. A obsessão também. Sem dúvida. Nós costumávamos dizer no movimento espírita jovem, algumas décadas atrás, numa brincadeira, em um jargão, que eram as espiritoses. Que o indivíduo dizia que tudo era culpa dos obsessores. Meu Deus. E muitas vezes nós somos auto-obsessores. E como infantis que somos,
projetamos a culpa no outro. Já que não tem um outro encarnado, serve um outro desencarnado para ser o bode expiatório das nossas questões não resolvidas. Até porque a palavra evangélica em Tiago, por exemplo, capítulo 1, versículo 13, ele diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Quando ele fala da tentação e, portanto, das obsessões, cada um é tentado quando atraído e engodado, enganado pelas próprias concupiscências. São as próprias viciações do espírito que o permitem errar. Então, culpar os obsessores de quê? Eles não eram obsessores de Joana de Ângeles, tornaram-se. Exatamente. Foram os agredidos, os traídos, os abandonados, os vilipendiados, os relegados a segundo plano. Tem uma história aí, né? Exatamente. Quando nós estudamos o livro Momentos de Harmonia, de Joana de Ângeles, no capítulo Vítimas da Loucura, capítulo 12, Joana descreve como a beleza memorável quem são os obsessores. E ela diz: não eram obsessores, tornaram-se. E ela descreve tudo o que eles sofreram até enlouquecerem de dor. E ela coloca claramente: ama-os exatamente por isso. O amor é o primeiro passo para a cura da pessoa, né? Exatamente. O amor, o auto-amor, o respeito a si próprio, né? Para que a pessoa consiga caminhar, consiga vencer. Se ela estagnar, a primeira coisa que ela faz é desanimar. E o desânimo, como diz no Evangelho, é uma falta, né? Exatamente. O desânimo é uma falta. Essa é uma frase contundente, mas muito real do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o desânimo para o espírita significa que ele se distraiu do que ele estudou, ou ele não estudou adequadamente. Aquele que conheceu o Espiritismo não tem o direito ao desânimo. Ele tem o direito ao cansaço, à tristeza em alguns momentos, às dificuldades que são naturais. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Perfeitamente. Porque a dor é uma experiência, uma contingência, uma injunção. Aquilo que dela eu faço pode ser sofrimento ou aprendizado. Eu escolho a rua do sofrimento ou a rua do aprendizado. Sim. E quando eu escolho a rua do aprendizado, eu posso olhar para a dor, como Francisco de Assis, e sorrir para a dor e falar: ó, irmã dor. Porque ela é uma irmã muito querida. Ela só é uma madrasta para aquele que ignora os mecanismos intrínsecos das leis que governam a vida. Aquele que se sente fragilizado, né, nas situações de dificuldade, ele tende a se recolher, né? E muitos outros se tornam agressivos, mas para esconder o medo e a fraqueza, né? Joana de Ângeles, ela vai mostrando bem como nós trabalhamos, nós manipulamos os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, e depois nos enrascamos pesadamente nas curvas do caminho, né? Porque as coisas não batem, você tem que mudar, né? E a pessoa geralmente escolhe a mudança errada. Ela acha que se ela está passando uma determinada necessidade, uma determinada dificuldade, é porque ela está sendo castigada. Então tem que ter alguém para pôr a culpa daquele castigo. Então, ou Deus está me castigando, ou é o obsessor que está me perseguindo, e não tem obsessor nenhum. Porque afinal eu sou perfeito, né? O meu defeito é que eu sou humilde. Exatamente. Porque eu me orgulho da minha humildade. Exato. E se eu estou passando algo porque a culpa é do obsessor, estão me castigando, e eu não percebo não, que tudo isso sou eu. Nunca é conosco. Sempre a resposta é a culpa de alguém. Alguém tem que ter alguém que tenha a culpa. E é curioso, era assim, nós vemos alguns confrades em trabalho em várias casas espíritas com a seguinte colocação, o seguinte discurso: hoje eu me atrasei para ver a reunião mediúnica porque os obsessores me atrapalharam. Hoje eu não consegui dar passe porque os obsessores me atrapalharam. E nós vamos observando, nós vemos que são os sequestradores de obsessor, coitados, porque eles têm tantos obsessores para os impedir a casa espírita, que eu me pergunto, se eles não tivessem esses obsessores, eles eram um Chico Xavier. Porque eles têm que ter tantos obsessores para os atrapalhar, que se eles não tivessem, eles eram super poderosos missionários do bem. Porque eles roubam os obsessores de todos.
Perfeitamente. Para não chegarem à casa espírita. A colocação é sempre aquela. Eu vinha, me organizei todo para vir, mas tudo deu errado, tudo, porque o obsessor não me deixava vir, não me deixava fazer. Olha só, quem é que manda na tua vontade? Supera e vai, caminha. É tão mais fácil dizer que o outro não deixou, né? Então o obsessor passa a ser uma defesa da pessoa e não o responsável pelos problemas. Exatamente. Na verdade é assim, né? Sempre tem que ter um culpado. E esse culpado, pelas minhas fraquezas, pelas minhas más tendências, não sou eu. Exato, é alguém. Exatamente. Certa ocasião, Divaldo anunciou que ele estava conversando com um espírito obsessor e após a doutrinação desse espírito, é uma história longa, muito bonita, porque esse obsessor, ele era sobrinho do obsidiado e morreu passando fome, necessidade, em maus tratos familiares. E ele obsidiava a filha, agora daquele homem, sua antiga prima. E quando o Divaldo doutrinou o espírito na desobsessão, durante um tempo o espírito desapareceu das suas vistas e de repente ressurgiu na desobsessão. E falou para Divaldo: eu vim aqui conversar contigo porque eu preciso ajudá-lo. E eu não entendi. Falou: veja bem, eu estava obsidiando. Depois que você conversou comigo, eu notei que ele não precisava de mim para se enrolar. Ele sem mim se enrolava completamente. E eu percebi que eu preciso ajudá-lo, porque ele é muito enrolado. E Divaldo começou a achar muito curioso que o obsessor veio pedir ajuda para o obsidiado e não o contrário. Ele desistiu, ele ficou com pena do... O espírito ficou nessa situação e Divaldo tomou um susto, de certa forma até cômico, para dada situação. Parece piada, parece uma anedota espírita, mas é real. Porque muitas vezes os espíritos nos vêm até atingir e se apiedam da nossa miséria moral. Não, eles olham e desistem. Falam, e dizem: Nossa se Senhora, eu ficar perto dele, é ele que vai acabar me atrapalhando. Exatamente. Então os indivíduos não refletimos sobre o ridículo, muitas vezes, de nós culpabilizarmos os outros pelos nossos atos. Cai na questão do ridículo mesmo. Nós precisamos ter a consciência de que nós não temos que culpabilizar a quem quer que seja pelos nossos problemas, pelas nossas arestas morais. Perfeitamente. Também não certeza. temos que ter o preconceito quando alguém erra, porque muitas vezes nós vemos uma pessoa, a gente uma aponta situação o dedo erro, correndo, né? E nós observamos muito isso, né? Nós pregamos o perdão, mas não permitimos que o outro se perdoe. Eu chego à tribuna espírita e prego o perdão das ofensas. Mas aí eu descubro que uma pessoa caiu em erro e ao invés de dizer: é comum, ele é um ser humano, não é normal, é comum. Errar é comum. Assim como muitas vezes a gente apresenta assim e coloca: se um determinado orador, com uma determinada expressão, conhecido de um determinado público, chegasse à frente desse público e numa dada reunião dissesse: hoje eu vou contar um erro que eu cometi na minha existência, e contasse publicamente, ia dividir a plateia em duas assembleias. Metade ia dizer: ah, que lindo, como ele é humilde, ele está contando um defeito. Sim. Como ele é iluminado, ele é tão iluminado que ele é humilde. Caindo num erro de idolatria por um lado. A outra metade ia dizer: viu, eu não sabia que era mais um hipócrita. Eu tinha certeza que era mais um hipócrita falando sem praticar. Ele fala, mas... Então é curioso que nenhum dos dois lados daria ao outro um direito. Se nós estamos falando para exercitar a nossa mente. Olha só, eu tenho que melhorar. Exato. E uma questão muito simples. Você, eu, os irmãos que nos assistem, nós somos espíritos incompletos, em evolução. Então por que eu espanto se eu erro? É isso aí. Por que eu espanto se você erra? Por que eu espanto se um outro espírito erra, encarnado ou desencarnado? Então é muito curioso que nós temos de perder, de realmente alijar, com o estudo da nossa vontade, o preconceito sobre o erro e o acerto, sobre o pecado e o perdão, entendendo que nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas que nós temos o direito de aprender com os nossos erros. Mas nós temos que aprender com os nossos erros. Não são os outros que têm que fazer-nos aprender com os nossos erros. Exatamente. Não é uma imposição de um sobre o outro. É uma proposição de mim para com a minha própria consciência. Exatamente. Estamos aqui, né, fazendo uma reflexão muito gostosa, um bate-papo super descontraído,
Mas chegou ao final de mais um programa. Poxa, que pena, que triste, porque tá muito gostoso esse bate-papo. Marcelo, o seu beijinho carinhoso para todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de me encontrar aqui com todos nós, rogando a Jesus nos traga paz, harmonia e, acima de tudo, o sentimento de alto amor, de alto perdão, que nos torne mais plenos e mais felizes. Paz e bem. Muito obrigada, Marcelo. E aqui nós deixamos o nosso beijinho cor-de-rosa para todos, para que tenhamos uma semana de paz, de muita luz e que estejamos sempre em plenitude. Eu, você e Joana de Ângeles, porque é superando os desafios que nós entramos em plenitude.